and then it gets compacted with the heat generated by the crater and gets turned into rocks that look very chaotic. You see all sorts of pieces in the rock of different sizes, different shapes, all pieces of the rock that were in the area that the impacting body impacted. We had just not seen anything like this on Earth. As pedras lunares começaram a desvendar uma história fascinante. As amostras de pedras e solo continham partículas que indicavam que a Lua fora coberta por um profundo oceano de lava depois de sua formação. Essa ideia foi reforçada quando descobriu-se que as pedras não continham o que os cientistas chamam de elementos voláteis. Volatile elements are those that can evaporate easily and therefore be lost when you heat up a rock. And some examples of volatile elements include water or potassium, for example. And if you compare the bulk Earth rocks to lunar rocks, you find that the lunar rocks are extremely parched. It's as if they've been heated and they've lost a lot of their volatile elements. Mas além desses nítidos contrastes, as pedras lunares também revelaram pelo menos uma espantosa semelhança entre a superfície da Lua e da Terra. The isotopes of individual elements, like oxygen in particular, you have different forms of oxygen. The Moon had exactly the same ratios of different forms as the Earth did. But all the other rocks we knew from elsewhere in the solar system, which are meteorites that fall out of space, all have different oxygen isotope ratios, which tells you that the Moon material and the Earth material are very, very similar. As amostras lunares ofereceram provas abundantes da composição geológica da Lua. Mas os astrônomos que tentavam entender a origem da Lua permaneciam diante de um enigma. Para William Hartmann, do Instituto de Ciência Planetária de Tucson, no Arizona, as informações contidas nas pedras lunares legitimavam hipóteses que ele estudava havia quase uma década. Hoje, um eminente astrólogo e pintor de imagens espaciais. No início dos anos 60, Hartmann fazia pós-graduação na Universidade do Arizona e participava de um projeto para mapear crateras na Lua, desde as enormes bacias ou mares até as que mal eram visíveis. We realized during this mapping in the 60s that the big basins are actually impact features. Very large asteroids hit the Moon and made these huge explosions. Some of those are 600 miles across. How big an object does it take to do that? Something like 100 miles across. So we had large objects running around in the inner solar system as the Earth was forming, and they were crashing into planets. Para Hartmann, a ideia de que asteroides com 150 quilômetros de extensão atingiam planetas suscitava questões. Então, objetos do tamanho de planetas colidiram no passado? E como isso se relacionava com a formação da Lua? Em 1972, Hartmann e o astrônomo Don Davis criaram um programa de computador com o objetivo de verificar essas ideias. O programa simulava o processo de agregação no início do sistema solar. Eles queriam saber se outros corpos planetários se formaram perto da Terra e se chocaram contra ela. The idea was, if there was some other body there and it finally crashes into the Earth and blows off all this crustal material from the Earth, as well as from the impactor itself, maybe the Moon could form out of that. De fato, a simulação mostrou que um segundo planeta do tamanho de Marte podia ter se formado na zona de agregação da Terra. Não era a Lua, pois ele se formara a partir dos mesmos elementos que a Terra, e devia ter o mesmo núcleo de ferro e a alta densidade da Terra. A Lua, é claro, não tem. Com essas evidências, Hartmann formulou uma quarta hipótese, a chamada Teoria do Impacto Gigante.
Em 1974, uma nova hipótese para explicar a origem da Lua estreou no palco científico. Seus proponentes a chamaram de Teoria do Impacto Gigante. The basic idea is that about 4.5 billion years ago, Earth collided with an object roughly the size of the current planet Mars. It's a very large collision, and it started the Earth spinning. It's what gave us our current 24-hour day, we believe. And this collision was so massive that it launched material into orbit around the Earth, and it's from that material that we believe the Moon later coalesced. A doutora Robin Canup e outros pesquisadores do Instituto Southwest em Boulder construíram um modelo computadorizado para estudar o cenário do impacto gigante. It divides up the Earth and this colliding rogue protoplanet into many different particles, and then the evolution of each particle is tracked through the course of the impact. A simulação apresenta o impacto de cima para baixo. The Earth was probably partly molten even before this impact. So initially, the impactor came in from this direction. It hit the Earth with an off-center collision. And you can see the impactor has been stretched out into this long arm of material right here. Os cientistas acreditam que as camadas superiores da Terra se fundiram completamente após o impacto. The collision starts the Earth rotating. And you can also see that the collision has substantially distorted the shape of the Earth itself. After a couple hours, we see that this arm of impactor material has coalesced gravitationally into two large clumps. The inner clump of the impactor material is actually composed overwhelmingly of the impactor's core, so that when this inner clump recollides with the Earth, which happens right there, the vast majority of the iron that came in with the impactor is actually accumulated by the Earth. While this outer clump comes in and makes a close pass by the Earth and is stripped by the Earth's gravity into a long arm of material, which then breaks up to form this disk. O material teria se aglutinado e formado a Lua em menos de um ano após o impacto. Hoje não há sinal do impacto na Terra, porque na época nosso planeta tinha apenas 90% de seu tamanho atual. Os 10% restantes se formaram a partir de impactos posteriores e bem menores. Além disso, a gravidade da Terra também modificou sua forma. Within a day after the impact, the Earth had reassumed a basically spherical shape, and any depression that the impact caused would have been smoothed over. O criador da teoria do impacto gigante, Bill Hartmann, apresentou sua hipótese em uma conferência científica em 1974. Mas não recebeu muito crédito durante quase uma década. O interesse pela Lua diminuiu nitidamente depois do fim das missões Apollo. Finalmente, em uma conferência no Havaí em 1984, 12 anos após a última missão à Lua, os principais astrônomos do mundo chegaram a um consenso. A teoria do impacto gigante era a explicação mais aceitável para a origem da Lua. I think there's still some people who say, okay, it's not really proven yet, but it's what I would call the default theory. If you look at any textbook of planetary science or geology, it's just the theory that's accepted. And there are certain small discrepancies which have yet to be explained, but by and large it works.
Ainda que haja uma teoria consensual de como a Lua surgiu, os cientistas continuam estudando nosso vizinho cósmico mais próximo. De fato, há pouco tempo surgiram rumores da NASA e da Casa Branca de uma volta à Lua para estabelecer um posto permanente. Gorgeous views out the window. Sequence good, everything go. Esse posto serviria como local para ensinar os astronautas a viver no espaço. E seria uma base de lançamento mais eficaz para eventuais missões a Marte. Mas essas ambiciosas metas científicas não afetam a maioria dos habitantes da Terra, que erguem os olhos para contemplar o brilhante disco lunar.